Olá pessoal, vamos então seguir o nosso estudo dos números complexos. A gente já viu a soma e a subtração. Vamos agora tratar da multiplicação e da divisão. Multiplicação está bem associada àquela ideia que a gente já tinha, né? Que eu quero multiplicar, por exemplo, resolver essa operação aqui, que é multiplicar 3 vezes 2 mais 3x. A gente vai fazer, acho que vocês já relembram, né? Que a gente vai fazer a propriedade distributiva, né? Conhecida aí por vocês como chuveirinho, né? Vai ficar 3 vezes 2, 6, né? Que é o primeiro com o primeiro, e o primeiro pelo segundo vai ficar 9x. Então, a gente resolve dessa forma, né? Quando tem ali expressão, né? Binômios e binômio, binômio vezes binômio, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que a par, né? Vamos fazer o primeiro com o primeiro, depois o primeiro com o segundo, depois vamos fazer ali o segundo com o primeiro do outro, e depois, por fim, né, os dois segundos ali, né, o 3 vezes o 4. Então ficaria x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, depois 3 vezes o x, 3x, e 3 vezes 4, 12. A gente vai a seguir ver o que tem de termos semelhantes, e observa que o 4x e o 3x são semelhantes. Então a gente pode reduzir e falar que o resultado daria x ao quadrado mais 7x mais 12. A gente tem que parar por aqui porque a gente não sabe o valor de x e tampouco, né, em consequência, o valor de x ao quadrado. Então, terminou ali a nossa operação. A multiplicação de complexos vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Só que vai aparecer ali um detalhezinho, que é o caso do i ao quadrado, que a gente vai ver já a seguir, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui o número z complexo, né, que é 4 menos 3i, eu quero calcular quanto que é 3z, ou seja, pegar o z e multiplicar por 3, correto? Então é só fazer, né, o 3 vezes o 4 menos 3i e vamos fazer a distributiva. 3 vezes 4, 12, e menos 3, aí 3 vezes menos 3i vai dar 12 menos 9i, está resolvido, né? Agora eu tenho aqui dois complexos, um é 5i, que é o z, e o w é menos 7 com mais 2i, e eu quero calcular z vezes w, certo? Então, nesse caso, vamos montar ali, né? O 5i multiplicando o 7 mais 2i, vamos fazer aquela operação, né? Distributiva. A gente vai ficar com o primeiro ali vezes o primeiro, vai ficar menos 35i, e quando fizer o segundo com o segundo, a gente vai ficar com 5 vezes 2, 10, e o i vezes o i vai dar i ao quadrado. Então, ocorreu com x vezes x aqui, tá? X ao quadrado. Só que aqui vai acontecer a seguinte situação, para esse caso da multiplicação, tá? É que a gente sabe que o número complexo é daquela forma a mais bi. Então tem que ter uma parte real, uma parte imaginária, e esse i ao quadrado para a gente nesse momento soa estranho aqui, né? Então a gente vai fazer o quê? Relembrar que como a definição, né, da unidade imaginária é raiz de menos 1, que é o i, significa que o i ao quadrado vale menos 1. Como i ao quadrado vale menos 1, a gente pode ali substituir, né? É claro. Então ficaria menos 1, quando for multiplicar o 10, vai tornar menos 10 e vai se tornar um número real, uma parte real, né? Então, nesse caso, ficaria menos 35, com mais, né, multiplicando 10 pelo menos 1, a gente vai conseguir menos 35 menos 10, que a gente pode só organizar, tá? Para separar ali a parte real na forma A mais BI. Então, ficaria menos 10 com menos 35i, correto? Nos próximos exercícios vai ficar mais claro esse efeito do i ao quadrado. Então, vamos deixar anotado ali, né? Que o i ao quadrado vale menos 1 para esse efeito, né, em consequência de adotarmos a unidade imaginária como raiz de menos 1. Então, eu quero calcular aqui o produto desses dois complexos aqui, 2 mais 2i e 5 mais i. A gente vai fazer lá a propriedade distributiva, né? Multiplicando lá o 2 pelo 5 e depois pelo i, a gente vai ficar com 10 mais 2i. Depois pegando o 2i, multiplicando pelo 5 e depois pelo i, a gente vai conseguir 10, né, que é 5 vezes o 2 aqui, e 2 vezes 1 vai dar 2, e i vezes i ao quadrado.
Aí vai aparecer o i ao quadrado sempre que a gente faz essa multiplicação em que envolve i vezes i. Então, nesse caso, a gente já sabe que esse valor de i ao quadrado vale menos 1. Então, a gente pode, na prática, fazer o seguinte. Como esse i ao quadrado, ele vai ter o efeito, para esse caso nosso aqui, de apenas mudar o sinal, tá? Já que ele é menos 1, de apenas mudar o sinal desse coeficiente aqui. Então, nesse caso, a gente pode, de maneira imediata, considerar que ali vai tornar menos 2, okay? Porque aqui é mais 2. Então, seria, a gente faria parte da operação da parte real. Então, a gente pode calcular como 10 menos 2, né, que é o real com o real, e depois pegar ali o imaginário com o imaginário, que é o 10 com mais o 2, 12i. Ok? Um outro exemplo, né, que eu já bolei para acontecer o efeito contrário aqui, em vez de mais, dá menos. Então, nesse caso, a gente quer calcular esse produto, nós vamos pegar o quê? Fazer a operação, né, de 2 menos 2i e multiplicar por 2 mais 4i, e vamos fazer o 2 vezes o 2, depois vezes o 4i, vai dar 4 com mais 8i. Pegando agora o menos 2i, que é o segundo com o primeiro, depois o segundo com o segundo, a gente vai conseguir menos 4i e menos 8i ao quadrado. I ao quadrado, sendo menos 1, vai haver só a mudança do sinal desse menos 8. Tá? Então, nesse caso ali, a gente pode ir direto, né, já considerar que ali é mais 8. Então, veja bem que aparecendo i ao quadrado, sendo mais aqui, a gente vai utilizar o menos. E sendo menos, a gente vai utilizar o mais. Que fica mais rápido. Tá? Então, a gente vai pegar agora que esse número vai fazer parte, né? Vai ajudar a compor a parte real. Então, vamos pegar a real com a real, 8 com mais 4, 12. Né? E depois pegar o imaginário com o imaginário, que seria o 8 tirando o 4, 4i. Então, está resolvido a multiplicação. Um outro exemplo aqui, eu tenho um número complexo z, que é 3 mais 5i, eu quero calcular z vezes o seu conjugado. Tá? Z vezes z barra, que é multiplicar o número pelo seu conjugado. A gente lembra lá das aulas anteriores que o conjugado, né, de um número complexo é só a gente mudar o sinal da parte imaginária. Então a gente vai manter o 3, que é real, e aqui vai mudar para em lugar de mais 5i, vamos utilizar menos 5i. Resolvendo pela distributiva, como fizemos acima, vai ficar 3 vezes 3, 9, né? E vai ficar 3 vezes o menos 5, menos 15. Então, com relação ao 3, ficaria 9 menos 15i. Trabalhando agora o segundo termo ali, que é o 5i, vai dar 5 vezes 3, 15. E o mais vezes o mais, torna mais. Né? E depois, fazendo o segundo com o segundo, fica 5 vezes menos 5, menos 25. E i vezes i ao quadrado. Vai aparecer sempre esse efeito aqui do i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, ele vai ter o efeito apenas de trocar o sinal desse termo que vem aqui, né, desse coeficiente. Então, a gente pode ali utilizar 25 no lugar de menos 25. Então, vai compor a parte real, a gente vai pegar então 25, somar com 9, que é a parte real com a parte real, né, vai conseguir, e depois desse termo do meio, ele vai acontecer esse efeito, tá? Que ele vai ver o cancelamento. Eu tenho menos 15i com mais 15i, né? Como são opostos, simétricos, eles vão se cancelar. Então a gente vai conseguir apenas a parte real, tá? Ou seja, 25 com mais o 9, 34. Em geral, quando a gente vai multiplicar um número pelo seu conjugado, vamos generalizar aqui, chamando o a mais bi, e o conjugado dele a menos bi, a gente vai fazer o primeiro com o primeiro, a ao quadrado, depois multiplicando pelo segundo ali vai ficar a mais bi, depois multiplicando vai ficar a bi, que é só colocar em ordem aqui, e quando fizer o último termo, a gente vai ficar mais vezes menos menos, e o b vezes o b ao quadrado, e o i vezes i ao quadrado. Como aqui é menos 1, esse último b aí vai se tornar b ao quadrado positivo, né? Já que o sinal aqui é menos. E esse termo do meio vai cancelar. Sempre que eu multiplico o número do seu conjugado, vai acontecer esse efeito aqui. Tá? De dois números opostos aqui, tá? Eu posso cancelar.
Então, nesse caso, a gente vai conseguir que toda vez que eu multiplico um número pelo seu conjugado, fica a ao quadrado mais o b ao quadrado e se torna um número real. Ok? Então, a gente pode dizer aqui que o produto de um número complexo com seu conjugado é um número real e é dado pela parte real ao quadrado com mais a parte imaginária ao quadrado. Aqui a gente poderia já, né, fazer o seguinte, como aqui é 3 mais 5, né, 5i, a gente tem o real 3 e o imaginário 5. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, somei e deu 34. Já vai direto, tá? Okay? Isso aqui é só para a gente poder ilustrar por que dá real aqui. Okay? Bom, vamos ver então a divisão. A divisão ela vai complicar um pouco, mas depois que entender esse efeito, vai ficar fácil porque acaba recaindo na multiplicação, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, dois números complexos, o z e o w. Eu quero dividir o z pelo w. O efeito que a gente vai utilizar é fazer o seguinte, é multiplicar esse número pelo conjugado, tá, do denominador. Ou seja, se aqui é w, nós vamos multiplicar pelo conjugado do w e o conjugado do w, que não vai mudar o resultado. Né? Já que esses valores são iguais, eu poderia simplificar e retornar ali. Isso é só uma maneira de se achar um valor de divisão que faça significado dentro do conjunto dos complexos. Então vamos ver um exemplo para poder fixar legal essa ideia, que não é tão complicado, aparece ao início, mas depois a gente vai ver que é bem simples. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o z, que é 2 mais 3i, e o w, que é 3 mais 4i, eu quero calcular a divisão, ou seja, o z dividido pelo w. A gente vai fazer o quê? O z é 2 mais 3i, e o w é 3 mais 4i. A gente vai multiplicar pelo conjugado do denominador, ou seja, do w, de quem está no denominador aqui. Tá? E a gente sabe que o conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado do 3 mais 4i é 3 menos 4i. E esses valores vão ficar iguais, já que são iguais aqui. Tá? Ou seja, é o conjugado em cima e o conjugado embaixo. Tá? E depois vai acontecer que, se a gente entendeu como funciona essa multiplicação pelo conjugado, tá? Numerador e denominador, depois fica simples porque a gente vai recorrer a duas multiplicações, uma no numerador e outra no denominador, que é o que a gente fez anteriormente, tá? Na multiplicação. Então, nesse caso, trabalhando de cima, fazendo 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4i vai dar menos 8i, 3 vezes 3i, 9i, e aqui 3 vezes o menos 4, menos 12, i ao quadrado. No denominador, só para adiantar, a gente vai fazer 3 vezes 3, 9, 3 vezes o menos 4, menos 12, 3 vezes 4i, 12i, e 4 vezes menos 4, menos 16, i vezes i ao quadrado. Então, estamos multiplicando como se fosse só uma operação de multiplicação igual vimos anteriormente. A gente vai fazer isso duas vezes aqui. Tá? Lembrando que i ao quadrado vale menos 1, a gente pode aqui observar que esse i ao quadrado troca o sinal do menos 12 para mais 12. E no denominador, o i ao quadrado vai trocar esse sinal de menos 16 para mais 16. E ainda, no denominador, vai haver o cancelamento. Tá? Já que eu estou aqui multiplicando o número pelo conjugado, a gente já viu que ele vai cancelar a parte imaginária e vai dar apenas o número real. Certo? Resolvendo agora o numerador ali, né? A parte real com parte real, ficaria 6 com mais 12, 18. E aqui na parte imaginária, eu tenho 9i. Se eu tirar 8i, eu fico com 1i, né? 1i. E aqui na parte do denominador, a gente vai, como esses dois cancelaram, vai ficar apenas o 9 com mais 16, que dá 25. Nada mais é do que aquele que a gente viu anteriormente ali, tá? O quadrado do A, né? E somado com o quadrado do B. Já poderia antecipar que aqui daria 25 de qualquer forma. Né? Então a gente pode só reescrever, tá? Passar o 25 como denominador comum. Né? Então ficaria 18 com 25, por 25 que é a parte real, e 1 por 25i que é a parte imaginária. Ok? Mais um para
para tentar clarear um pouco as ideias, né? Eu tenho aqui o 3 menos 5i e o 2 menos 2i, que é o Z1 e o Z2, eu quero dividir o Z1 pelo Z2. A gente vai fazer o quê? Pegar o Z1 pelo Z2 e multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do Z2, correto? Que é o que a gente expressou aqui em cima. Tá? Então, nesse caso, ficaria 3 menos 5i, que é o Z, Z1, e 2 menos 2i, que é o Z2. Vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. Como aqui é 2 menos 2i, o conjugado é 2 mais 2i. Trocou o sinal. E esses dois ficam iguais. Tá? Então, se for mais e mais, isso aqui ficaria menos e menos, para não confundir. Então a gente vai tratar como se tivesse um produto, né, uma multiplicação em cima. Né? Então 3 vezes 2, 6. Né? 3 vezes o 2 também deu 6, só que 6i. Aqui vai dar 2 vezes menos 5i menos 10i. E mais 2 vezes menos 5 menos 10. E vezes i ao quadrado. Então resolvemos aqui a multiplicação no numerador. Agora a multiplicação no denominador. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2i, 4i. 2 vezes menos 2i, menos 4i. E mais vezes menos, menos 4i ao quadrado. Bom, i ao quadrado transforma esse menos 10 em número real 10. E aqui embaixo o i ao quadrado transforma esse número real, em número real mais 4, ou seja, a troca do sinal aqui, porque menos 1, né, vezes menos 4, a gente consegue 4. Então, resolvendo agora o numerador, aqui vai cancelar, né? Então, resolvendo o numerador, parte real vai ficar 10, com mais o 6, 16. E aqui, se eu tenho 10, se eu tenho 6 e tiro 10, fico devendo 4. Então, vai ficar 16 menos 4i sobre 8. Poderia dar o 8, né? Considera 8 como denominador comum. Então, e ver aqui que dá até para dar uma simplificada. Né? Porque 16 por 8 dá 2. E aqui 4 por 8 eu posso simplificar por 4. Né? Vai ficar a metade. Né? Então, fica 2 menos i sobre 2. Ou 2 menos meio i, se preferirem. Ok? Então, veja bem que não é tão complicado se parar para copiar no caderno e ver passo a passo, pedacinho por pedacinho. Vocês vão ver que não é nada de complicado. Ok? Tá? Depois a gente vai ver, para fechar essa parte de operações algébricas, trabalhar com uma última parte que seria as potências de i. A gente se vê daqui a uma semana, mais ou menos. Ok? Um abraço a todos e até lá.